Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 9. Quero ler com vocês hoje o versículo 11 de Hebreus capítulo 9. E para você que é novo ou nova por aqui, eu quero te fazer 3 convites muito especiais. O primeiro deles é para você se inscrever no canal. Inclusive, tem muitas pessoas, várias pessoas que estão aqui diariamente, mas ainda não se inscreveram no canal. Isso acontece muito. Sempre que eu chamo a atenção para esse detalhe, aparece uma quantidade maior de inscritos no canal, provavelmente pessoas que já estavam aqui não se inscreveram. Então, dá um confere se você já se inscreveu, vem se inscrever no canal, vem estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na palavra de Deus. E para te ajudar a ser constante e a crescer espiritualmente, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp. É um grupo fechado, onde você vai receber diariamente o link dos nossos devocionais. Minutos antes de nós começarmos a transmissão, eu lanço o link por lá e dessa forma você permanece em ritmo, por assim dizer, estando conosco todos os dias, sempre se alimentando de uma porção da palavra de Deus. Para entrar nesse grupo do WhatsApp, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado e também no topo do chat. 3 lugares para você ver como é importante e necessário você entrar nesse grupo de WhatsApp, tá bom? Só fazer um ajuste aqui na câmera e vamos lá ler Hebreus capítulo 9, versículo 11. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Aliás, vamos ler o 10 e o 11. Hebreus capítulo 9, versículos 10 e 11. Diz assim, ó: eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação. Versículo 12. Não por meio de sangues de bode e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Gente, eu quero tocar aqui hoje num dos símbolos mais profundos de toda a Bíblia, o tabernáculo. Para quem não sabe, a carta aos Hebreus é uma carta feita com o objetivo de elucidar aos israelitas, ou seja, os hebreus, elucidar para eles os símbolos do Antigo Testamento e mostrar como ali estava em forma de sombra, por assim dizer, uma revelação posterior e superior que se concretiza em Cristo. Uma revelação mais profunda, uma revelação mais completa. Então, se você for ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que ela é carregada de profunda simbologia. Razão pela qual, inclusive, eu preciso muito da sua atenção hoje. Porque se você não entender os símbolos que eu vou explicar, você não vai conseguir captar a mensagem que Deus tem para nós nesse devocional. Esse que é um chamado à intimidade. Então, antes de mergulhar detalhadamente no texto, eu quero aqui aproveitar o espaço para trazer uma resposta para uma pergunta muito comum. Muitas pessoas procuram saber qual a diferença entre hebreus, israelitas, israelenses e judeus. São 4 nomenclaturas. Eu te explico bem resumidamente de modo rápido. Vamos lá. Primeiro delas, e a mais antiga delas, os hebreus, que é o nome dessa carta, inclusive. Existem várias teorias para a razão desse nome. 2 delas são mais famosas e mais abraçadas na academia. Quando eu falo academia, gente, é no campo acadêmico de estudos, na universidade, onde se estuda teologia profundamente. Algumas pessoas acham que a academia tem a ver com aquela academia de musculação, não é isso? Academia de estudos. E na teologia, as 2 principais teses são o seguinte: esse nome Hebreus pode ter relação com os descendentes de Éber, do qual Abraão fazia parte, portanto, Abraão era um hebreu, um descendente de Éber, e a descendência de Abraão era uma descendência de hebreus, então. Mas tem uma outra linha que diz que esse nome Hebreus, ele vem de uma origem que diz respeito a os povos que são do outro lado, os povos que estão
que atravessaram a margem do rio, os povos que são da outra margem do rio ou do mar. Então, pode ser que Hebreus tenha relação com os descendentes de Éber, ou que seja uma conotação em relação a um povo que veio de um outro lado, de uma outra margem. Ou pode ser também, porque não é uma hipótese, que essas duas coisas estejam juntas. Tanto o fato de ser a descendência de Éber, quanto ser um povo que veio da outra margem e assim foi nomeado. Então, a estes se chama hebreus. Você vai ver que na história do Êxodo, por exemplo, você vai ter muita associação com o Deus dos hebreus. E os hebreus, isso, os hebreus, aquilo. Os israelitas são os israelitas fazem parte do Israel antigo. Quem é Israel? Abraão, Isaac, Jacó. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel, naquele episódio onde ele luta com um homem, e aquele homem ali, a boa teologia vai dizer que é uma teofania, é uma manifestação do Cristo pré-encarnado, o anjo do Senhor. Então, Jacó tem aquela luta, né? Inclusive da Ensejo, uma das melhores músicas pentecostais, na minha opinião, que diz assim: Jacó segurou o anjo, segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir. O anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. É uma música maravilhosa que desde a infância eu sempre gostei dela. E esse episódio, é nesse episódio que Deus transforma o nome de Jacó para Israel. Então Jacó e Israel são a mesma pessoa. Da mesma forma, de igual forma, então, Jacó ele tem os 12 filhos, né? E Israel vai dar ensejo a essas tribos que nós conhecemos como as tribos de Israel. Você vai perceber que nas tribos de Israel existem duas meias tribos, a meia tribo de Efraim, e a meia tribo de Manassés. Essas duas meias tribos, elas dizem respeito aos filhos de José. Inclusive, em alguns trechos da Bíblia, você vai ver esse termo, as tribos de José, que era um dos filhos de Jacó. Então, Jacó tem o seu nome transformado para Israel, os seus filhos e a sua descendência passam a ser, então, a grande família, o grande povo de Israel. Esses são os israelitas, tá bom? Os israelenses são o Israel atual. Então, as pessoas que fazem parte do Israel moderno como nação, a esses nós chamamos de israelenses. O Israel antigo, que está citado na Bíblia, nós citamos como israelitas. E judeus, Tiago? Veja só. Quando Salomão morreu, o seu filho Roboão, ele assumiu o trono da nação de Israel. Quando ele assumiu o trono da nação, Salomão cobrava em vida impostos caríssimos das tribos. Então as tribos do norte, elas pediram para que Roboão diminuísse a carga tributária. Roboão, a carga tributária do seu pai era muito pesada e agora que você assumiu o reino, a gente quer renegociar para diminuir os tributos, diminuir os impostos. E aí Roboão toma a seguinte decisão: além de não diminuir, eu vou, na verdade, aumentar ainda mais os impostos. Isso gerou uma revolta nas 10 tribos do norte muito forte. E essas 10 tribos, então, se separam das 2 tribos do sul. Então, o reino do norte passa a ser conhecido como o reino de Israel e o reino do sul passa a ser conhecido como o reino de Judá, do qual ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. Abre parênteses, a tribo de Levi, se você já estudou essa parte das tribos na Bíblia, você vai saber que a tribo de Levi ela não tinha território geográfico. Então, tinham vários levitas espalhados pelas tribos, tá bom? Então, geograficamente falando, o reino de Israel passa a ser as 10 tribos do norte, o reino de Judá são as 2 tribos do sul. O que é que ocorre? Quando tem o exílio em que a nação de Israel é levada em cativeiro, as 10 tribos do norte são levadas, eles ficam décadas, várias décadas no cativeiro, e quando eles voltam, eles passam a ser identificados indistintamente como judeus. Afinal de contas, a tribo mais famosa que ficou foi a tribo de Judá. Para você entender, é basicamente como, digamos que os brasileiros fossem levados para um cativeiro. E aí ficasse só o estado da Bahia.
e passasse muito tempo, não foi um ano ou dois, foram décadas, gerações. Então, quando os brasileiros voltassem do exílio, aí já não tinha mais como saber as descendências, as tribos. As 10 tribos do norte nunca mais voltaram a ser reconhecidas. Então, digamos que todo mundo voltasse para o território da Bahia. Então, indistintamente, eles passaram a ser reconhecidos todos como judeus, da mesma forma que esses brasileiros, no exemplo que eu dei, se todos eles voltassem depois de muitas décadas para o território da Bahia, eles seriam todos chamados de baianos. É claro que ali haveriam cariocas, gaúchos, amazonenses, pernambucanos, goianos, mas por estarem de volta no território da Bahia, passaram a serem chamados de baianos, nesse exemplo, né? Então, quando os israelitas voltam do cativeiro, eles passam ali a serem chamados todos de judeus. Então, hoje, o judeu ele é identificado tanto como aquele que é etnicamente, geneticamente, de uma ascendência judaica, como também aquele convertido ao judaísmo. Tem várias pessoas que estão em outras nações, não possuem parentesco judaico, mas têm a fé ligada ao judaísmo. Esses também são chamados de judeus. Na Bíblia, especificamente, os judeus étnicos, os judeus que estão ligados por uma descendência genética mesmo, tá bom? Essa é a diferença entre hebreus, israelitas, israelenses e judeus. Gastei mó tempão aqui, né? Mas acredito que isso vai ajudar alguém. Observe, hoje eu quero falar, gente, sobre um dos símbolos mais profundos que existem na Bíblia, o tabernáculo. Tabernáculo este que era dividido em 3 lugares. Um lugar externo e 2 lugares internos. O lugar externo era chamado de átrio. Átrio era o lugar externo. O lugar interno era dividido em 2 lugares. O santo lugar e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. É sinônimo, né? Então, 3 lugares. Lado de fora, átrio. Lado de dentro, parte 1, lugar santo. Parte 2, lugar santíssimo. O átrio também é chamado, em algumas versões, inclusive, de pátio. Então, por exemplo, tem lá no Salmo número 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Então, o átrio ele é o ponto de entrada do nosso relacionamento com Deus. Hipoteticamente falando, é aquele momento inicial da sua relação com Deus, onde você confessa os seus pecados, onde você demonstra o seu arrependimento. Você tem o início da sua jornada com Deus, na parte de fora do tabernáculo. Mas quando se chega na parte de dentro do tabernáculo, você já tem ali um acesso um pouco mais restrito. O lugar santo era um lugar onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. Então, por exemplo, no lugar santo, haviam alguns objetos, alguns elementos. A simbologia deles é muito rica, não dá para esmiuçar em tantos detalhes aqui para não ficar muito longo o devocional, até porque eu já gastei um tempo falando do significado do nome dos hebreus. Mas, por exemplo, alguns elementos que tinham lá no lugar santo. Lá havia o candelabro. O candelabro era como uma luminária. De modo bem simples, bem resumido, o candelabro era uma luminária. E essa luminária, ela representa a luz de Cristo nas nossas vidas. Jesus é a luz que ilumina os nossos caminhos, que ilumina as nossas vidas, que ilumina os nossos pecados, os nossos erros, nos faz identificá-los para nós nos arrependermos e mudarmos de postura. E nesse lugar santo, você já tem um nível de intimidade maior com Deus. Tanto é que os sacerdotes apenas tinham acesso a esse lugar santo. Era um lugar aberto, assim, qualquer pessoa podia entrar, não. Só os sacerdotes, pessoas que trabalhavam especificamente consagradas e dedicadas para aquilo. Então, ali havia o candelabro, que era essa fonte de luz, que simboliza a luz de Cristo para as nossas vidas. Lá também tinha uma mesa na qual constava os chamados pães da proposição. Pães da proposição. O que eram esses pães? Eram pães de onde os sacerdotes se alimentavam, e esse pão representa, inclusive, o sustento espiritual que nós temos da palavra de Deus. Várias vezes aqui, quase todo dia, na verdade, eu faço uma associação do devocional com o alimento espiritual.
Eu te convido, olha, vem se alimentar da palavra. E a Bíblia, as Escrituras, elas são esse alimento espiritual que traz sustento para a nossa caminhada com Deus. Já diria alguém daí do outro lado da tela que saco vazio não fica em pé, não é verdade? Então, se o nosso corpo físico precisa de alimento físico para se sustentar, o nosso espírito, o nosso ser espiritual, todos nós somos formados de uma parte material e parte imaterial. Essa parte imaterial, ela precisa da palavra de Deus, precisa de alimentação espiritual para se manter sustentável. Então, já citei que no lugar santo tem candelabro, tem os pães, a mesa dos pães da proposição, que simboliza o alimento espiritual da palavra de Deus. E lá tinha também um altar de incenso. Incenso está intimamente ligado com oração e intercessão, justamente o tema dos últimos 2 devocionais que nós fizemos aqui. Então você tem a luz, que é Cristo, a mesa dos pães da proposição, que é a palavra, e o altar de incenso, que diz respeito a uma vida de oração, uma vida de intercessão. Tudo isso no lugar santo. E Deus, ele nos chama para esse lugar santo. Deus, ele nos convida a nós sairmos do átrio e irmos para o lugar santo. Mas, Tiago, você não acabou de falar que o lugar santo era um lugar só para sacerdote, só para gente dedicada? Porém, o Evangelho, ele nos diz que Cristo, que Deus nos fez reis e sacerdotes juntamente com Cristo. Ou seja, a obra de Cristo na cruz nos habilita a sermos sacerdotes de Deus. Talvez na sua mente, por conta de uma influência cultural, você acha que um sacerdote é só um pastor, um padre, um líder espiritual, mas na verdade o chamado de Deus é para que nós vivamos uma vida sacerdotal. Nem sempre você vai ter, na verdade quase nunca, são muito poucas pessoas que vão ter um chamado eclesiástico. Essa palavra, que é um pouco difícil, para alguns, ela representa um chamado ligado à vida da igreja em si. Reino de Deus é amplo, reino de Deus envolve muitas coisas, dentre elas a igreja. Então, para todo mundo que tem fé em Deus, uma pessoa ou outra vai ter um chamado pastoral. Digamos, um pastor que precise ter ali uma dedicação integral ao ministério. Então, ele tem um chamado específico para a vida eclesiástica. Mas a grande maioria dos cristãos terão chamados que vão envolver outras áreas da vida, da sociedade e do reino de Deus. Estes também são sacerdotes de Deus. Então, Deus te convida para esse lugar santo, onde a luz de Cristo brilha na sua vida, onde você é alimentado diariamente pela palavra de Deus, e onde você tem uma vida de dedicação à oração e à intercessão. Olha, confesso a você, no meu coração, eu estou aqui pensando aqui, olha, esse devocional, ele está muito profundo, talvez nem todo mundo entenda. Inclusive, eu vou pedir, se você tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários, que depois eu vou responder todas as dúvidas que serão colocadas aqui. Mas eu não posso me furtar a esse chamado, esse desejo que Deus colocou no meu coração de compartilhar esse conhecimento, essa revelação com você. E se você está aqui hoje me ouvindo, é porque Deus quer ministrar algo na sua vida através disso. Então tem o átrio, que é a parte de fora, é o pátio. Tem o lugar santo, que é o segundo nível. E tem o lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos, tá bom? Olha só, tem um versículo em Hebreus capítulo 9, versículo 7, versículos antes, daquele que nós lemos, que diz assim, Hebreus 9, 7, mesmo capítulo, só alguns versículos antes. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Gente, o Santo dos Santos era um lugar tão especial que apenas uma pessoa, uma vez por ano, entrava ali. Inclusive, se o sumo sacerdote, que entrava ali uma vez por ano, num momento específico, para oferecer sacrifícios pelos pecados dele, pelos pecados do povo. Se ele estivesse numa vida incorreta diante de Deus, ele perdia a vida na hora. Ele morria na hora. A coisa era muito séria. E, na verdade,
quando Deus recebia o sacrifício do sacerdote, era um sacrifício representando toda a nação, do sumo sacerdote, Deus, então, dava um ano de muita felicidade, de muita prosperidade, de muitas bênçãos para a nação. Mas se o sacrifício não fosse aceito, então a nação de Israel sabia que teria um ano muito difícil, um ano sem a bênção de Deus. Terrível coisa é viver sem a bênção de Deus. Eu não consigo nem mensurar o risco que é sair de casa um dia sem a bênção de Deus, quanto mais viver um ano sem ela. Então, esse dia do perdão, onde toda a nação se reunia e o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era um dia muito especial e este era um lugar extremamente restrito. Se você entrasse lá sem autorização, você morria na hora. Inclusive, como citei anteriormente, o sumo sacerdote entrando lá, autorizado, mas se estivesse com a vida incorreta, ele morreria. Agora, o autor aos Hebreus, ele vai mostrar como tudo isso é uma simbologia de uma revelação maior que se cumpre em Cristo. Olha o que Cristo faz. Gente, quando Cristo morre na cruz do Calvário, algumas coisas ocorrem fisicamente na face da terra. A Bíblia tem muita linguagem poética, tem muita linguagem alegórica, mas ela também tem relatos literais. Então, por exemplo, quando Jesus morreu, no momento em que ele morreu na cruz, na hora que ele morreu, a Bíblia fala que o céu se escureceu. E a Bíblia vai dizer também, dentre outros sinais, que poderia citar aqui, mas para a gente remir o tempo, a Bíblia vai dizer que, literalmente, fisicamente, essa cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos, essa cortina que era pesadíssima, essa cortina, ela foi rasgada ao meio, simbolizando agora um livre acesso diante de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo, que é o sumo sacerdote, ele se oferece como sacrifício e derrama o seu sangue por nós. Então, quando nós entramos no Santo dos Santos, Deus agora não julga o meu mérito, Deus não julga o seu mérito, Deus julga o mérito de Cristo. E Cristo é a oferta perfeita, é o sacrifício perfeito, aceitável, que aplaca a ira de Deus e nos permite, então, ter essa intimidade profunda com Deus sem sermos mortos, sem sermos destruídos. Na verdade, o sacrifício e o altar, eles são um chamado para a morte. O evangelho envolve um chamado para a morte. Agora, não é a morte no sentido de tragédia, é a morte no sentido de morrer o velho eu, morrer a sua vida de pecado, morrer uma vida de erro e ressuscitar para uma nova vida. A semana passada tivemos um batismo lá na igreja, o batismo simboliza isso, né? Porque a pessoa desce e sobe nas águas, porque o batismo representa a morte e subir representa a ressurreição, o reinício, uma nova vida que Deus tem para nós através de Jesus. E por que eu te trago esse devocional, esse tema? Tiago, por que falar do átrio, do lugar santo, do Santo dos Santos hoje? Porque muitos de nós estamos apenas no átrio, apenas no estágio inicial, apenas numa revelação simples, apenas em algo muito raso diante de Deus. É quase que um cristianismo cultural, é quase que um cristianismo de bater cartão, é quase que um cristianismo de descarrego de consciência. Olha, eu vou para a igreja porque já tenho o meu compromisso semanal, se eu não for para a igreja não me sinto bem, vou ali fazer minha oraçãozinha, receber minha palavra, receber minha bênção, depois vou embora. Mas o chamado de Deus é para um compromisso maior. Para você que está no átrio, Deus está chamando para o lugar santo. E uma vez que você é chamado para um lugar santo, o Senhor agora te chama para o Santo dos Santos. Sabe o que é que tinha no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, que era a representação da presença de Deus. Quando você vai para o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o nível mais profundo, é aí que você encontra de maneira palpável a presença de Deus. Quando o sacrifício era oferecido pelo sumo sacerdote, queridos, a Bíblia diz que descia uma nuvem, a nuvem da glória. Mas essa expressão nuvem da glória não é que era uma nuvem espiritual, era uma nuvem física. Você via uma fumaça, e a essa fumaça se dava o nome de Shekinah. A Bíblia diz que o sumo sacerdote ele sequer conseguia ficar de pé diante da Shekinah. Sabe por quê? Porque a glória de Deus, quando ela desce sobre nós,
o nosso eu tem que morrer. Nossas convicções caem. Nossa carnalidade é destruída, porque a glória de Deus nos faz ficar prostrados diante dele. Se você de fato tiver uma experiência com a glória de Deus, o teu orgulho vai cair. O teu coração duro vai ser quebrantado. A tua dureza de mente ela será confrontada. As fortalezas interiores na sua alma, nas suas emoções, elas serão quebradas por essa presença que você só consegue experimentar no Santo dos Santos. E se há milênios atrás, um sumo sacerdote mega especial teria que nascer de uma família designada, cumprir toda uma carreira, para que muitas vezes, uma vez na vida, um dia na vida, ele entrasse nesse Santo dos Santos. Hoje, eu e você, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque o sumo sacerdote Jesus, ele se ofereceu como sacrifício, ele rasgou o véu que fazia a distância entre nós e Deus, e agora nós temos um chamado, um livre acesso, não apenas para entrar, mas para permanecer, para viver no Santo dos Santos. Deus está te chamando para um nível de intimidade maior. Talvez seja o seu primeiro dia aqui no Devocional. Tiago, não conheceu o seu canal, não conheceu o seu Devocional, estou aqui pela primeira vez. Te recomendo assistir os devocionais que estão gravados. Em particular, o devocional de ontem e de antes de ontem falam muito sobre um chamado que Deus está fazendo para você que está exatamente aqui agora. Não é em vão que você está ouvindo isso. Se você está aqui, é porque Deus tem um chamado na sua vida. Nós precisamos olhar para o nosso coração e não nos contentarmos em estar no átrio. Não nos contentarmos em estar no lugar santo, quando o nosso chamado é para o Santo dos Santos. Entende? Quando estamos no Santo dos Santos, é quando verdadeiramente nós estamos no centro da vontade de Deus. Não desperdice o chamado que Deus está fazendo para o seu coração, para você ir mais fundo nele e ampliar o teu nível de intimidade com o Senhor. Amém, gente? Vamos orar a Jesus. Perdoe o horário. Os últimos devocionais realmente foram mais longos, né? Não é o costume nem é o meu objetivo, mas se Deus fez, Deus falou, meu irmão. Né? O importante, o ruim é quando demora, Deus não fala, mas quando Deus fala, não tem jeito, é bênção pura de qualquer forma. Mas eu quero orar com você para fechar esse devocional em nome de Jesus. Una a sua fé com a minha, vamos clamar ao Senhor. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra. Eu te agradeço pelo teu chamado para nós. Eu quero te pedir, Senhor, não nos dá só uma consciência do teu chamado, mas nos ajuda a te obedecer, Pai. Até para isso precisamos da sua ajuda. Nos dá diligência para nós tomarmos uma atitude diante desse chamado e mergulharmos no mais profundo da intimidade que o Senhor tem preparado para nós, que o Senhor tem nos convidado. O Santo dos Santos, o qual o véu foi rasgado há 2000 anos atrás, e hoje nós temos livre acesso para entrar ali diante do trono de Deus. Nós temos livre acesso para mergulhar o mais profundo, aonde nós estivermos, seja em casa, seja na rua, seja numa igreja, seja no local de trabalho. O Santo dos Santos que aqui na terra por um tempo foi um lugar físico, mas hoje é uma dimensão, uma plenitude, na qual aonde estivermos podemos acessar. Nos ajuda nessa jornada. Nos ajuda, Deus, a nos entregarmos por inteiro a Ti. Porque quando não nos entregamos por inteiro a Ti, isso na verdade denuncia um traço de incredulidade dentro de nós. Isso denuncia medo que há dentro de nós. Mas Tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu Deus, lança fora agora, Senhor, o medo que alguém possa ter no coração e se entregar por inteiro a Ti. O medo que alguém possa ter de talvez não ser bom o suficiente, não aguentar a pressão, de não aguentar o chamado, não aguentar os comentários. Ó Senhor, na verdade, não precisamos ser bons o suficiente, nós nem conseguiríamos. Muito obrigado porque o Senhor nos aceita como nós somos e o Senhor nos transforma a partir de quem nós somos. Eu te agradeço por esse momento, Pai, por cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão chegue para mais pessoas. Antes de sair daqui,
deixa um comentário, tá, sobre como esse devocional te abençoou. Eu sei que hoje eu falei alguns símbolos, alguns significados bem profundos e pode ter sido um alimento um pouco mais pesado para você, mas se ficou alguma dúvida, coloca a sua dúvida nos comentários que eu vou fazer questão, vou ter a alegria, o privilégio de estar te respondendo e te ajudando também a entender algumas coisas, tá bom? Inclusive eu quero te convidar, você que ainda não está, olha, tem muita gente aqui do Devocional que já está na nossa comunidade do Discipulado Bíblico, mas se você ainda não está, a nossa comunidade é feita especialmente para nós estudarmos mais profundamente os fundamentos da fé e da espiritualidade à luz da Bíblia. Para você acessar, clica no link que está na descrição, tá bom? Vem também para o nosso grupo de devocionais, onde você recebe na palma da sua mão o link dos devocionais. É um grupo fechado, não tem conversa, não vai encher sua caixa de WhatsApp, ainda vai te ajudar a ser constante diariamente nos nossos devocionais matinais. O link está na descrição, fixado no comentário e também fixado no topo do chat. Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.